Você sabe como potencializar os seus estudos para o Enem na reta final? Para dar dicas para você sair à frente, estamos recebendo aqui Fabrícia Loschiavo. Bom dia, viu como eu falei bonito o seu nome? Parabéns, com a correta pronúncia. E ela é terapeuta ocupacional, terapeuta ocupacional. E o Rodrigo Fonseca, professor de português, literatura e redação. Exatamente. Nossa, esse período agora final não deve ser fácil, né? Não é fácil, né? Tá todo mundo num estresse muito alto, é uma rotina de estudos, como você disse, intensa, mas a prova do Enem exige isso do aluno. Menos do que isso hoje em dia, principalmente em âmbito mineiro aqui, seria menosprezar a prova do Enem. O aluno não conseguiria a quantidade de pontos se não mantiver uma rotina intensa de estudos, de fato. E eu queria perguntar, como terapeuta ocupacional, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e não só o pessoal da prova do Enem te procura, né? Mas sim, todo tipo de concurso público, né? Geral, sim. Que são muito tempo de estudo para alguns momentos que vão decidir a sua vida. Sim, é muito tempo de estudo. Traz essas dicas para a gente, como trabalhar com todo o conhecimento, com a ansiedade, com o emocional, para sermos bem-sucedidos? Sim, sem dúvida. É muito importante considerarmos todos os aspectos básicos da neurociências. No caso, o meu trabalho é focado no neurocoaching, Carol. O objetivo é entender como que o cérebro do estudante funciona, de quais estratégias ele se beneficia mais, se são estratégias mais verbais, mais visuais, e a partir de uma avaliação mais específica, nós propomos intervenções didáticas precisas para a demanda daquele indivíduo. Então, em linhas gerais, é muito importante que o estudante tenha metas. Não adianta ele pegar uma matéria enorme, um programa imenso, um edital sem fim, como você sabe que é. É preciso que ele tenha metas, que ele delimite objetivos e que ele se mobilize para alcançar esses objetivos. Uma meta mais geral seria essa associação entre informações. Então não adianta só o estudante ler, ler e ler. É muito importante que ele faça resumos, que ele construa mapas mentais, que ele associe com informações aprendidas previamente, para que ele vá aumentando os recursos que o cérebro dele recebe e aí o cérebro vai fazendo associações que vai melhorar o desempenho dele na hora da prova. Tem gente que às vezes não consegue fazer resumo. Eu vou te falar por conta própria. Às vezes o meu resumo fica maior do que às vezes a matéria. Certamente você é uma pessoa mais visual. Eu falo pouco, muito pouquinho. Quem é muito comunicativo, às vezes tem um pouco de dificuldade de ser objetivo, sim, né? Sim. Qual que é a dica que a gente dá para a pessoa que às vezes o resumo ficou muito extenso? Sim, é muito importante que a pessoa priorize informações ao longo do texto. Então a gente trabalha, por exemplo, com a segmentação do texto. O estudante lê, seleciona 1 ou 2 parágrafos, grifa as palavras-chave, marca essas palavras e ao final do texto relê as palavras-chave, procurando fazer uma associação entre elas. Então lê 2 vezes o texto, né? 2 vezes. E na primeira ele já marca ou você sugere que não marque de primeira? Na primeira vez eu sugiro que faça um passeio pelo texto. A gente chama de previsão. Um método muito eficiente que é utilizado aqui na Europa em geral é o PQRST. O P significa fazer uma previsão do texto. Eu leio para captar a informação geral. Depois, o Q, eu faço perguntas. Eu questiono sobre o assunto do texto. O terceiro passo, que é o R, que seria o read, em inglês, aí que eu vou ler o texto de maneira mais precisa. O S, eu vou responder as perguntas que eu me fiz no segundo passo. E o T seria o teste, que eu vou usar essas perguntas e respostas para fazer um acompanhamento mais a longo prazo, porque eu tenho que me preparar para a hora da prova. Eu não vou ter tempo para estudar tudo de novo. Verdade. Então, o modelo que hoje em dia nós estudamos, assim, em linhas gerais, o modelo de aprendizado é o modelo tipo andaime. A gente tem que formar o primeiro nível e assim sucessivamente. Então, a gente tem que embasar muito a aquisição da informação nesse primeiro momento para que o estudante, lá na hora da prova, ou seja, a longo prazo, depois de 3, 4 meses, consiga evocar, consiga lembrar daquilo que ele estudou. Eu li a respeito, vocês dois podem me esclarecer, sobre essas coisas, mapas mentais, para a gente absorver mais. Você lê aquilo que você estudou hoje, amanhã você gasta, tipo assim, 10 minutos
revisando. Depois de amanhã você gastaria mais 5 minutos revisando. No outro dia, mais 3 minutos. Para aquele conteúdo ser absorvido mais facilmente. Como que é isso? Como o que acontece? O mapa mental, ele trabalha como se fosse um mapa. Eu coloco meu destino A para o meu caminho B. Então, o que acontece? Quando eu faço um mapa mental, eu vou contando para o meu cérebro quais são aquelas informações principais e qual que é a cronologia dessa informação. Então, a partir do momento que eu não sei qual o ponto seguinte, mas eu sei qual o depois, fica muito mais fácil para ele achar. Eu dou as coordenadas para o meu sistema de aprendizagem localizar a informação. E é bom você estar sempre revendo, né? Pelo resumo. É muito importante que o estudante, ao longo da semana, tenha períodos de aprendizado e períodos de revisão. Entendi. Professor, senhor não, né? Sim. Você, né? Você está muito jovem. Oh, muito obrigado. Você que pega aquela prova pesada que é a prova de português, literatura e a abençoada redação, né? Redação, assim, é algo que às vezes a pessoa fica na dúvida. O que eu devo começar a fazer primeiro, quando chegar a prova? Será que eu leio? Será que eu faço um esboço? Dá uma dica pra gente. Quando o texto, às vezes, tem muitos textos na prova, qual, às vezes, é que ele deve começar primeiro? Dá essas dicas pra gente na sua matéria. Sim, na verdade, a gente faz uma prova de linguagem, né? Então, muitos conteúdos, eles têm afinidade de português e literatura. E aí, o que acontece? A redação, sobretudo esse ano, ela vai ter uma certa diferença do que foi nos anos anteriores. Porque aconteceu uma série de atropelos na correção das redações anteriores, alunos colocando receita de miojo e tal. Enfim, então essa redação ela vai ser, para os alunos que vão fazer esse ano, uma redação extremamente, uma correção muito mais rigorosa, porque é uma resposta social também. No que diz respeito à divisão de tempo, não adianta o aluno chegar no segundo dia, que é a prova de linguagem, e querer, por exemplo, fazer a redação primeiro. Porque a redação é uma coisa assim, se você tem 1 hora para fazer, você faz 1 hora. Se você tem 1 dia para fazer, toda hora você vai lá e mexe uma coisa. Então, o ideal é que ele faça a prova objetiva primeiro, para depois fazer a redação. É bom ele ler o tema? É bom ele ler o tema para já ir né, imaginando, a cabeça já ir E a prova ela também tem uma certa congruência. Aquilo quando ele lê o tema, ele vai perceber que muito do tema aparece ao longo das questões também. Tem uma similaridade, né, entre as questões objetivas e o tema da redação. Certo. É importante que ele deixe um tempo hábil para a redação, mas que não fique absorvido pela redação também. Senão ele acaba não conseguindo fazer a prova objetiva. São muitos os casos dos alunos que a gente ouve pós-prova falando assim, não deu tempo, eu tive que sair marcando. Certo. Eu fiquei pensando, essa prova do Enem, ela tem muito nessa questão do português. É muita gramática, aquela gramática seca, ou ela é uma gramática mais dentro dos textos? É uma gramática dentro dos textos. Isso facilita um pouco, não facilita não? Depende do convívio do candidato com leitura e com interpretação. A prova do Enem de literatura, de linguagem, é uma prova interpretativa. A própria língua estrangeira também é interpretativa. A interpretação dos enunciados é muito importante. Isso não toca apenas a linguagem, mas também toca as outras ciências da natureza, ciências humanas, matemática. O candidato precisa interpretar os enunciados perfeitamente para fazer um bom texto. Certo. Tem uma tabela com algumas dicas que você tinha passado. Nós vamos colocar na tela. Você podia fazer e falando para a gente, né, para quem está assistindo aí, né, se você tem alguém que vai fazer o Enem, liga para ele agora, ou vai anotando para você explicar para ele depois, né, para a gente ajudar. Então a gente podia, né, soltar nessa tela e falando, né, aí essas dicas que você trouxe, que eu sei que vão ajudar bastante para quem está estudando. Tomara. Enfim,
É muito importante que quem estiver se preparando para o Enem ou para qualquer outra prova em geral tenha metas bem estabelecidas. E essas metas necessitam de ser atingíveis, realistas, desafiadoras e específicas. A partir do momento que eu me programo para estudar uma matéria específica da matemática, é diferente de eu acordar e falar assim, hoje eu vou estudar... Vamos aproveitar até continuando isso, seguindo essas... Pode concluir, e aí vão seguindo essa... Vai explicando pra gente. Okay. Então é muito importante que o indivíduo tenha uma programação para se estudar para uma matéria específica. Então não adianta estudar matemática. Hoje eu vou estudar teoria dos sistemas. É muito fundamental que a pessoa tenha pausas entre o período de estudo. Então, a questão da maratona final, 5, 6 horas estudando, sem dormir, isso é extremamente maléfico para o cérebro. O cérebro, quando ele entra num processo de estresse, ele não adquire mais informação. Então, é bom estudar quanto tempo e parar quanto tempo? Em geral, isso é uma coisa muito pessoal, mas em geral, a gente trabalha com ciclos de estudo, sendo 1 hora, 1h30 de estudo em si e 30 a 20 minutos de repouso. Repouso significa fazer nada que não seja relacionada à matéria específica. Nossa, então não leia. Tudo errado. Eu estudava 4, 3 horas direto, com cronômetro, sem parar. Nesse momento, só quando ir ao banheiro. Não, de jeito nenhum. É importante ter essas pausas. O nosso cérebro precisa desse momento de pausa para se reorganizar, acomodar o que ele aprendeu de novo e se preparar para receber a nova informação. O sono, ele é fundamental. Pessoas que trocam noites de sono para estudar, isso é um grande erro que acontece. Há um prejuízo muito grande na atenção. Para que eu adquira novas informações, eu preciso de ter atenção. Eu tendo atenção, eu consigo memorizar, eu consigo aprender. Se eu não durmo, eu não memorizo. Certo. O sono, ele é fixador de memórias. E justamente nessa fase que o emocional envolve muito, né? Quando você não dorme, você fica estressado. E aí começa o choreiro, né, do concurseiro. É verdade. Que é aquela fase que o emocional tá à flor da pele. É o pânico. Não deu tempo, não consegui fazer, vou mal na prova. E não é bem assim. Muitas vezes a gente tem a impressão de que estudamos e não aprendemos nada, mas tudo está lá dentro consolidado.